Crimes virtuais. Hoje em dia a rede social está crescendo cada vez mais. Mas você sabe os crimes que podem ocorrer nela? E outra, será que você é uma vítima delas? Oi, oi, oi! E você, ainda não sabe quem somos nós? Então lá vai. Eu sou a Caroline Menezes. Eu me chamo Caio Otávio. E com muito glamour, Catarina Barreto. E se você quer saber, se você quer nos conhecer melhor, nossas redes sociais estão na descrição do vídeo e nossas redes pessoais também. Se você quer nos ouvir em outras plataformas, estamos em todas as redes de streaming possível. Muito babado e confusão. E hoje recebemos o delegado Jordan. Delegado, dá um oi e se apresente. Olá, boa tarde a todos os ouvintes, todos que estão aqui, o Caio, a Caroline, a Catarina. Eu sou o delegado Jander Mafra, titular do 4º DIP em Manaus. Estou com 24 anos de profissão, de delegado, 10 anos. Atuei na Delegacia de Homicídios, depois fui titular do 2º Distrito de Polícia. Na sequência, fui titular da Delegacia do 13º DIP, também da Delegacia do Idoso, passando pelo 6º DIP e agora aqui no 4º DIP. Nós fazemos um trabalho generalizado, né? Nós combatemos o tráfico de drogas, principalmente nós temos os crimes virtuais, para os quais nós estamos aqui para explicar como ocorrem. Eu queria que o senhor falasse como a gente pode diferenciar um crime que é cibernético e um crime normal, que é feito na internet. Muito bem. Essa diferença entre crime cibernético e um crime comum cometido pela internet, ela não tem um consenso entre os doutrinadores, porque para tudo que ocorre na área do direito, há uma doutrina. Então, nós não temos um consenso. Uns fazem a diferença, né, entre esses dois crimes, e para quem defende essa diferença, o crime cibernético seria somente o que é tipificado como tal por meio de uma lei. Um exemplo disso é a Lei Carolina Dickmann, que foi a Lei 12.737 de 2012, que dispôs sobre a tipificação criminal dos delitos de informática. Então, para quem defende essa diferença, justamente só crimes assim seriam considerados cibernéticos. Mas outros da área que estudam esse tipo de crime já vão discordar. Como exemplo, nós temos o delegado Gerson Eliésio, que é um grande conhecedor do assunto, porque atuou por muito tempo na Delegacia Interativa de Polícia aqui de Manaus. Então, para ele, não há que se falar na diferença, porque os crimes comuns, uma vez que se utilizem dos meios eletrônicos, como os computadores, os smartphones, as redes sociais, eles devem ser considerados também como crimes cibernéticos. E aí, de acordo com o Dr. Gerson, o que se pode entender é que ele, com base na doutrina, né, é que a doutrina divide realmente esses crimes cibernéticos em próprios e impróprios. Os crimes cibernéticos próprios seriam os crimes que são realmente tipificados em leis. Já os crimes cibernéticos impróprios seriam aqueles crimes que já existiam antes de ter lei específica para isso, como o exemplo da Lei Carolina Dickmann, né? Por exemplo, os crimes de injúria, ameaça, difamação, crimes que já existiam no Código Penal, mas de repente esses crimes passaram a ser praticados por meio da internet. Então, nesses casos, ele não deixaria de ser considerado um crime cibernético, mas um crime cibernético impróprio, que é porque é um crime já pré-existente, só que a internet vai ser um instrumento para aquelas pessoas que querem praticar tais crimes. Então, com esse entendimento do Dr. Gerson Eliésio, eu coaduno. É um entendimento que eu concordo, porque, na verdade, a internet ela é apenas um instrumento para que a pessoa possa praticar qualquer tipo de crime que já existiam tipificados no Código Penal,
basta que a pessoa queira acessar qualquer meio de internet por meio dos objetos eletrônicos. E quais seriam os golpes mais comuns aplicados nesse meio? Aí nós temos aqui os golpes mais comuns, dentre eles estão a invasão de dispositivos, que é justamente as pessoas que podem invadir de um modo direto também, e a pessoa pode pegar o celular de alguém que está distraído e copiar alguma mensagem encaminhada ali. Então, o mais comum é a invasão de dispositivo, mas nós temos aqui as fake news, que elas se transformam em diversos crimes. Quando se faz uma fake news, por exemplo, nós temos aí incluso o crime contra a honra, as fraudes, nós temos também o crime, dentro dos crimes contra a honra, nós vamos ter a injúria, que é aquela ofensa que se faz contra uma pessoa, nós vamos ter as difamações, e tudo nós chamamos de fake news. Então, eu acredito que hoje a maior incidência desses crimes é por meio das fake news. Mas nas delegacias nós temos uma demanda muito grande de estelionatos, onde as pessoas são enganadas por meio da internet e essas pessoas têm grandes perdas financeiras por conta dos estelionatos, das fraudes que os delituosos, nas pessoas que cometem os crimes, os criminosos, eles vão praticar e trazer para a pessoa determinado prejuízo por meio da internet. O potencial lesivo desses crimes praticados contra as pessoas por meio da internet, eles vão além do patrimônio. Por exemplo, um marido que espalha um vídeo gravado numa cena íntima entre sua mulher, aí ele se separa e ele passa a utilizar esse material para coagir a mulher. É um crime cibernético, é um crime que está ali virtual, que vai atormentar essa mulher psicologicamente. Tem mulheres que chegam na delegacia querendo se matar porque o marido está querendo espalhar, fica ameaçando, e alguns espalham os vídeos e a pessoa já perde o controle e passa a ficar totalmente exposta diante da sociedade. Então, esses crimes cibernéticos, eles são crimes perigosos, que a pessoa deixa de ter um controle sobre os efeitos dele. O crime virtual é uma questão recente e em constante evolução. Como uma delegacia e os policiais se preparam para atuar nesta? Isso. Então, as delegacias, elas se preparam se especializando. Por exemplo, aqui no Amazonas, nós temos a Delegacia Interativa, que ela pode ser acessada pelo site www.delegaciainterativa.am.gov.br. Essa delegacia ela vai ter delegados especializados que trabalham justamente com isso, investigadores especializados, escrivães especializados. Então, as delegacias se preparam especializando um determinado grupo e colocando à disposição da sociedade. Então, como identificar que fui vítima deste crime? Esses crimes, eles são bem aparentes. Como que ocorre essa situação? A rede social é a coisa mais veloz do mundo. Não existe, é como se fosse o pensamento. Se você encaminhar uma mensagem via WhatsApp para alguém, não precisa esperar muito para que essa mensagem já esteja rodando praticamente o mundo inteiro. Então, nesse caso, alguém vai chegar e vai estar falando, se for um crime, por exemplo, de difamação, alguém vai estar te retornando essa mensagem, já que já foi repassada para várias pessoas, vai estar te mandando de volta. Então, fica muito simples você saber nesse sentido. Mas os crimes que envolvem as fraudes, por exemplo, o estelionato, que ele é muito cometido por meio da internet, ele é um crime que você está ali, naquele momento que você está sendo ludibriado, você realmente não vai saber, mas pouco tempo depois, questão de horas, você vai saber que caiu num crime, porque o resultado dele vem rápido.
Por exemplo, uma pessoa que te manda um boleto falso. E quando você paga aquele boleto falso e que você vai verificar a tua situação diante da empresa, de algum lugar, você logo vai ver que aquilo ali não foi pago. Então, você começa a verificar que você caiu naquele golpe e começa a ter ciência. Então, a identificação, realmente, para alguns crimes, ela é de forma rápida, para outros, ela vai demorar mais um pouco, porque vai depender de você ir fazer algum tipo de operação para que você tenha ciência que você foi vítima de um certo golpe. O estelionato é um crime que cresce muito dentro dos crimes virtuais. E como é o procedimento para identificar o autor? O procedimento para identificar o autor, ele é variado. Dentro da questão estelionato, como eu estava falando, é por meio das contas que recebem o valor fruto do crime, né? Então, se a pessoa foi enganada num certo dinheiro, essa pessoa que enganou, ela vai mandar uma conta para onde vai ser mandado esse dinheiro. Então, por meio da titularidade dessa conta, a polícia chega ao dono da conta e vai saber quem foi beneficiado, e por meio disso vai continuar uma investigação até chegar em todos os envolvidos, caso chegue. Nem sempre chega. Já nos crimes que são cometidos por meio da rede social, é por meio dos endereços cadastrados nas redes sociais, né, que toda rede social ela cadastra o IP da máquina que a pessoa fez e cadastra outros dados. Então, por meio desses cadastramentos que são feitos inicialmente, a polícia pode chegar aos autores das pessoas que estão cometendo tais crimes. Como posso me proteger diante disto? Aí é de acordo com o crime. Por exemplo, vamos falar do crime que envolve a criança e o adolescente. Quem for pai e mãe de criança e adolescente deve estar sempre procurando saber o que essa pessoa anda fazendo com o seu smartphone, o seu computador e nas redes sociais, porque, de repente, essa criança e esse adolescente pode estar sendo induzida a até mandar fotos com parte do seu corpo ou relacionamentos estranhos. Então, os pais têm que vigiar. Já nos crimes que envolvem fraudes, como o estelionato, uma das dicas é você nunca aceitar a participação de terceira pessoa no seu negócio. Então, normalmente, os crimes que envolvem fraudes, eles colocam uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é a pessoa que está virtual ali. É uma pessoa que vai trabalhar com duas pessoas físicas, com a vítima e com uma outra vítima. Só que a terceira pessoa é virtual. Então, quando tiver qualquer envolvimento de terceira pessoa no negócio virtual, você já sabe que tem totalmente a característica de uma fraude, de um estelionato. Então, não faça negócio onde há uma terceira pessoa envolvida por meio virtual. A outra forma de você se defender é sempre verificar a veracidade dos sites. Então, se você vai comprar alguma coisa em algum site, verifique, faça uma pesquisa das pessoas que já compraram, para aquelas pessoas que dão opinião dizerem se receberam os produtos, como foi aquela compra. E aí você vai ter certeza que realmente você não vai ser vítima de um golpe dentro dos crimes virtuais, né? E outra situação é quando você vai pagar boleto. Compare sempre o seu boleto com o boleto anterior, porque no boleto anterior vai ter uma numeração e o boleto atual vai ter a numeração, ela tem que ser igual. E você tem que comparar para que você não possa encaminhar um pagamento para uma outra pessoa que não seja aquela pessoa que deveria receber. Porque no direito civil existe uma máxima que diz que pagou mal, paga duas vezes. Então, a pessoa que vai pagar alguma coisa, ela tem que prestar atenção para quem ela está pagando. Então, ter cuidado com boletos, sempre observar se o boleto tem a numeração adequada, igual ao boleto que já estava sendo pago, para que a pessoa não seja vítima de um golpe de estelionato por meio dos crimes virtuais da internet.
Porque existe também aquela situação muito mais fácil comprar o barato, mas o barato sai caro, né? Da pessoa entrar em sites onde o preço é muito menor do que nos sites especializados, de confiança, e a pessoa acaba garantindo, não, eu vou comprar aqui porque é mais barato, é de fora, vai chegar mais rápido, mas aí acaba levando um golpe. Muito bem colocado, inclusive, atualmente eu ando recebendo, assim, por meio de uma rede social, um pendrive que diz que tem 1 tera. Só que se você for pesquisar numa loja, um pendrive de 1 tera é acima de R$ 1.000. E esse pendrive é oferecido por R$ 145. Então, quando eu olho para aquela propaganda, eu já olho como uma propaganda fraudulenta, porque eu sei que está muito abaixo do preço do mercado. Então, essa também é uma das formas de você filtrar e não ser vítima de crimes virtuais. O senhor tem mais dicas para não cair nos golpes? Essas dicas dos golpes que nós conhecemos, elas são as principais, né? Então, sempre você está verificando realmente o site, é uma das coisas principais, não aceitar terceira pessoa no seu negócio. E outra coisa, se alguém te pede por meio de um WhatsApp, por exemplo, dinheiro, que você ligue para aquela pessoa que está te pedindo, porque pode não ser ela que está te pedindo. Então, se chega um WhatsApp de um amigo seu pedindo, olha, fulano, precisando de X porque aconteceu um acidente comigo, então você não vá transferindo dinheiro naquele momento. Você deve ligar para essa pessoa e perguntar para essa pessoa, é você mesmo que está me pedindo? Nunca entregue, nunca mande dinheiro para quem te pedir por meio de alguma mídia social, sem que você confirme a veracidade, sem que você confirme que aquela pessoa que está pedindo é realmente a pessoa que você conhece. Delegado, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação que aconteceu algum tempo atrás da Baleia Azul, né, onde muitos adolescentes entraram nesse jogo, participaram. Houve algum caso aqui em Manaus que o senhor possa nos contar? Em Manaus, exatamente nas delegacias onde eu trabalhei, na época que acontecia o golpe da Baleia Azul, aí, eu não... nas delegacias por onde eu passei, eu não vi registro nenhum, tá? Mas na cidade houve situação, sim, de nós termos visto pessoas comentando, colegas comentando dos registros que houve naquela situação. Isso aí está dentro daquela primeira questão que eu falei, que os pais devem acompanhar aquilo que os filhos menores fazem na internet, né? Então, isso aí é salutar. É importante que os pais não liberem seus filhos numa idade ainda que eles não têm essa capacidade de estar totalmente defesos, né? Ao léu, deixando aberto na internet, porque a internet ela é como se fosse uma lâmina com os dois lados afiados. Então, tem um lado totalmente positivo e tem um lado que pode ser muito perigoso. Se você deixa uma pessoa que não tem ainda controle sobre si, uma criança, com um objeto que ela vai poder acessar e alguém vai ter acesso a ela, se você não souber, essa criança realmente vai ser atacada por alguém malicioso, né? Então, nesse caso, aquele jogo lá da Baleia Azul, ele fazia com que a pessoa obedecesse tudo que o comando dizia para a pessoa fazer e chegava ao ponto do suicídio, né? Então, era algo assim que trazia um grande mal para as crianças, principalmente. Acredito que adulto pode até ter tido, mas que alguém que não estava com a sua faculdade mental normal. Mas, normalmente, as crianças que são vulneráveis, os adolescentes também, que estavam caindo nessa influência aí da Baleia Azul. Então, o segredo para isso é sempre estar conversando com seus filhos, atento a essas coisas que estão acontecendo e comentar com eles. Sempre dando conselho, porque, na verdade, é a função dos pais e da família estar aconselhando seus entes, estar preparando para que elas enfrentem essas coisas ruins que ocorrem na vida. Eu vou contar uma pequena experiência que teve comigo, justamente dos pais ficarem olhando as redes sociais
da criança, do adolescente. Quando eu tinha É. 14 anos, eu fiz meu primeiro Facebook. Ok. E um garoto começou a me adicionar e começou a fazer amizade comigo. A gente conversava todo santo dia. Eu tinha uns 14 anos. E ele me pediu namoro. Eu fiquei toda feliz porque eu gostava, entre aspas, dele. Ok. Aí ele disse que era de Manaus e que ele tinha viajado para fora, para São Paulo, se eu não me engano. Beleza. Aí teve uma vez que ele pediu para me encontrar. Eu peguei e disse, tá bom, vamos encontrar no lugar X. Só que estava eu e meus amigos. E minha mãe, minha mãe tinha as redes, assim, das minhas redes sociais, então ela sempre via. E ela não deixava eu sair sozinha. Ok, essa pessoa não me encontrou, não foi no local onde a gente marcou de se encontrar. Depois de um tempinho, acho que uma semana, um rapaz mandou uma mensagem para mim, perguntando que eu era da pessoa que eu ficava comentando as fotos. Aí eu falei que eu era amiga. Aí ele começou a falar, menina, esse menino ele é meu fake. Aí começou a falar. Aí, tipo, eu não acreditei no garoto que tava falando que era fake. Aí, tipo, ele pegou, liga a webcam. Na época era Facebook, eu tava no computador. Aí liguei a webcam, tipo, ele olhou pra mim, Aí ele pegou e falou, esse rapaz que você tá conversando, ele é um fake meu. Uma amiga minha que me avisou, tal. Aí eu fiquei, depois de um tempo, eu fiquei com o coração na mão. E realmente é muito, muito importante, porque criança, principalmente adolescente, é muito imprudente. Acho que nunca vai acontecer com você. Exatamente, você deu um exemplo muito bom. Realmente é isso mesmo que ocorre, né? Porque na internet a pessoa coloca foto de alguém e se passa por esse alguém. E a criança e o adolescente, elas não estão ainda com a cabeça totalmente preparadas, né? Elas precisam de que as pessoas mais velhas estejam ali por perto, dando esse suporte. Então, por isso que nós ratificamos, na verdade, esse pensamento de que pais, irmãos mais velhos, pessoas que são responsáveis, não deixam suas crianças e seus adolescentes ficarem somente na internet, que eles possam estar acompanhando e sempre comentando, sempre pedindo também que o adolescente conte as coisas, ganhando a confiança desse adolescente, dessa criança, para que eles possam da vida dessas crianças, desses adolescentes, porque isso vai impedir que esse tipo de crime ocorra, que é uma forma das pessoas maliciosas cometerem crimes, e ocorrem muito, esses crimes ocorrem mesmo em todo o país. Porque, querendo ou não, o adolescente ele é curioso, né? Ele acaba sendo levado pela moda, né, do momento. Uhum. Exatamente, e a curiosidade, até porque a pessoa que vai praticar um crime desse, ele já sabe o que o adolescente gosta. Ele já vai fazer justamente aquele modelo que a pessoa faz na mente de como é uma pessoa da moda, né? Um adolescente da moda, um jovem da moda. Então, quando essa pessoa vai ter um relacionamento ali, ela vai ver realmente aquilo que ela figura na mente como uma pessoa perfeita. E isso já ganha a confiança do adolescente e do jovem e da criança também. E com isso, ela vai ser vítima de uma pessoa mal intencionada. Tenho uma irmã, ela é um pouco mais nova que eu, e na época que aconteceu isso, ela tinha 12 anos, e a minha mãe, ela sempre foi muito presente, e ela sempre foi muito aberta em falar quais eram os perigos da vida, digamos assim. Nesse sentido, a minha irmã foi vítima justamente de era um fake, mandava mensagem para ela direto, enfim, que ele queria que ela, tipo, meio que tirasse fotos dela, sem luz, e enviasse. Se não enviasse, começava a ameaçar. E nisso, a minha mãe viu, porque sempre ela foi de pegar e mexer no celular e ver, né, mensagens, enfim. E ela viu. Imediatamente, a minha mãe procurou uma delegacia, e isso era um fake de um Facebook. Procurou a delegacia bem próximo de casa, eles fizeram BO, enfim, teve um processo bem longo assim, mas conseguiram até identificar quem era a pessoa fake. Isso mesmo. Então, eu sempre tenho em mente
que os pais e os chefes sempre serão considerados como chatos naquele momento em que eles estão agindo. Mas, posteriormente, vem o resultado e as pessoas vão agradecer aquela chatice, porque é necessário. Não deixe sua criança e seu adolescente sozinho. Observe, participe, converse e alerte. Conte o que acontece no mundo, porque não vamos ser experiência, vamos pegar experiência com quem já passou, para que a gente não possa sofrer coisas que pessoas que já sofreram podem nos ensinar a não sofrer mais. Uma observação apenas. Antigamente, até para uma criança ter um aparelho celular, era a partir dos 12, dos 14, enfim. Hoje em dia, a criança com 2, 3 anos já tem tablet, criança de 7, 8 anos já tem até Face. Então, os pais em si, quando acontece isso, às vezes deixa até muito a desejar de acontecer esse tipo de fatos, por não ter observação em cima do que o filho faz ou deixa de fazer, né? Exatamente. O que acontece é que é muito mais fácil, né, a pessoa deixar o filho ou a filha ficar entretidos, né, com um telefone, smartphone, um computador e ficar fazendo as coisas que gosta ali, o adulto, do que estar vigiando. Então, você estar cuidando de alguém sempre demanda, sim, uma certa preocupação, um certo esforço, mas isso é uma tarefa da família. A família tem essa tarefa e ela tem que cumprir essa tarefa. Ela tem que estar de olho realmente naqueles que dependem dela. E para as pessoas que já são maiores, porque isso nós falamos pelo número de pessoas que são vítimas, né, que são os menores, as crianças e os adolescentes. Mas tem muitas pessoas maiores que realmente, no momento de fragilidade, elas entram, né, nessas situações. Elas são vítimas também. Não são poucas as mulheres que certos estelionatários conseguem fazer com que elas depositem dinheiro para a pessoa que está se relacionando com ela apenas virtualmente, que ela nem sabe se realmente é aquela pessoa que está ali na tela do computador ou do smartphone. Mas aí essa pessoa ela fica tão fragilizada que ela finda sendo vítima mesmo. Então, nós temos uma certa fatia de pessoas adultas que caem nisso. E aí é quando entra a importância de um jornalismo desse que vocês estão fazendo, do podcast, das entrevistas. Por quê? Porque esse bate-papo ele vai levar informação para as pessoas que precisam. Essas pessoas que eu estou falando, os adultos que são vítimas disso, precisam ser alcançados para que eles possam se proteger dessas situações que, infelizmente, elas são reais. Complementando o que você estava falando, existe um caso de algum tempo atrás que eu vi numa entrevista na TV de senhoras assim, de mais idade que tinham filhos, né, que trabalhavam nessa área da saúde e adentrou a pandemia do coronavírus. E eles trabalhavam nessa parte de médico, de odontologia, fonoaudiologia. E elas foram enganadas, essas senhoras, né, sendo levadas pelos seus golpistas a depositarem dinheiro, alegando que os filhos estavam com dificuldade na faculdade, estavam precisando comprar material, e eles acabaram rompendo em um valor muito, assim, bem grande. Foram cerca de R$ 120.000 que eles conseguiram arrancar dessas senhoras, né, que foram várias senhoras que acabaram caindo nesse golpe, né? Isso, e aí isso ocorre diariamente, né? Se nós formos fazer uma pesquisa nos BOs de hoje, por exemplo, nas delegacias de Manaus, você vai encontrar pelo menos uma pessoa que está caindo num golpe parecido. Alguém que está sendo levado ao engano por meio da internet. Seja dessa forma que você falou, por meio de campanhas. Tem muitas campanhas que são fraudulentas, pessoas que estão pedindo na internet para ajudar a pessoa que está doente. Tem muitas pessoas utilizando esse tipo de situação para tirar dinheiro das pessoas e, na verdade, aquela situação não é real. Por isso que eu sempre entendo que a pessoa deve procurar saber a veracidade, deve pesquisar sobre aquela pessoa antes de participar dessas campanhas. E você
que mora em qualquer lugar da cidade, você vai saber de pessoas que precisam de ajuda. Então, você que tem um coração bom para ajudar, você mesmo deve procurar as pessoas que você quer ajudar. Porque todos nós conhecemos pessoas que precisam de ajuda, e são essas pessoas que nós conhecemos que nós devemos ajudar. Por quê? Porque você está sabendo que não vai cair nenhum golpe. Como a gente pode identificar que a gente está sendo sofrendo um golpe? No sentido de eles têm uma lábia muito boa, né, assim, para interagir com o familiar, com a pessoa, até conseguir tirar as pessoas de casa para poder depositar dinheiro, como aconteceu com essas senhoras, né? A mãe desconfiou, ela falou assim: minha filha, nós estamos no coronavírus, como é que a gente vai sair de casa? Eles pediram o Uber para a mãe e a tia dessa moça para ir no banco depositar o dinheiro. Então, assim, como é que a gente pode identificar para a gente colocar perguntas, até perguntas assim para poder desvencilhar, né, que a gente está sofrendo um golpe? Então, o golpista, ele é uma pessoa insistente. Então, quando ele coloca uma situação de muita insistência, a pessoa está falando: olha, nós estamos diante de uma pandemia, eu não estou podendo sair, é perigoso, e ele chega ao ponto de oferecer Uber. Se ele está oferecendo Uber, é que ele não está precisando de dinheiro, porque ele está gastando dinheiro ao invés de estar precisando. Então, você já vê que essas características já mostram que são características do golpe, porque a pessoa que está precisando, ela não vai gastar para poder ela conseguir aquele dinheiro. É mesmo que existe um golpe que a pessoa fala o seguinte: você foi sorteado em R$ 3.000, mas para você receber, você tem que depositar 600. Como isso? Como que você, para receber, tem que depositar? Então, aí, tem certas pessoas que até respondem: então, tira dos 3.000 que eu ganhei. Então, essas pessoas que respondem assim são as pessoas que estão usando inteligência. Porque se você for depositar, você já sabe que foi um golpe. Outra coisa, ninguém vive ganhando nada do zero. Todos os nossos ganhos são por meio de lutas. As pessoas devem colocar isso na cabeça. Essa questão de você foi sorteado, você ganhou isso, um smartphone que custa 10.000 por R$ 1.000, desconfie sempre, porque essas coisas não são coisas naturais. As coisas naturais são batalhadas, são sofridas, é assim que são as coisas corretas, quando você batalha por elas. Coisas fáceis não são coisas verdadeiras. Bom, agora é hora de responder as perguntas que os ouvintes enviaram para o delegado. Lembrando que todas agora as perguntas serão enviadas pelo nosso e-mail. Na descrição aqui embaixo tem o nosso e-mail completo. A primeira pergunta é da Flávia Alcântara. Quais as fragilidades mais comuns dos sites de compra pela internet? As mais comuns, elas estão no sentido de o estelionatário forjar um certo boleto ou comprovante de depósito e encaminhar para a pessoa dizendo que ela está mandando o dinheiro que a pessoa, um vendedor, por exemplo, uma pessoa que está vendendo um bem qualquer, o estelionatário vai e forja um pagamento e manda por WhatsApp. Ou ele faz o golpe do envelope vazio. Como é que funciona esse golpe do envelope vazio? O estelionatário pede a conta da vítima que está vendendo ali qualquer objeto, né? Me dê sua conta que eu vou depositar. Assim que você receber o meu depósito, você entrega aí para alguém que eu vou mandar pegar aí o objeto. Aí o que ele faz? Ele passa num caixa eletrônico, pega o envelope, escreve um certo valor e coloca lá na máquina e sai com comprovante de depósito. Mas quando o banco vai abrir aquilo depois de 2 horas ali, o banco viu que não tem nada dentro, então o banco deixa zerada a conta. Mas só que naquele primeiro momento, o estelionatário vai ter um comprovante disso. E aí ele manda via WhatsApp ou via e-mail, ele manda foto, e aí a pessoa, quando vê aquilo, pensa que realmente houve um depósito e vai e entrega o seu bem, seja um smartphone caro, seja uma TV cara, seja um veículo caro. E quando essa pessoa vai ao banco sacar o dinheiro, às vezes um dia depois, às vezes uma semana depois,
Aí a pessoa viu que não tem aquele dinheiro. E é quando ela vai se tocar que ela caiu num golpe. O que você deve fazer? Você deve acessar primeiro a sua conta. Não se confiar na foto que aquela pessoa mandou. Acesse a conta para verificar se aquele dinheiro está ali. E outra coisa, acesse a conta, mas não imediatamente. Porque no momento em que ele coloca o envelope vazio, aquele dinheiro pode até aparecer na tua conta ali, ele vai ter algum detalhe dizendo que tem uma pendência, mas a pessoa pode não perceber esse detalhe. E, nesse caso, o ideal é que você acesse a conta depois de algumas horas que a pessoa te mandou e verifica se realmente aquele dinheiro entrou na sua conta. Se não entrou, você já sabe que foi golpe. Se entrou, aí tudo bem, você faz a entrega do seu bem que você está vendendo. Então, um dos principais cuidados que você deve ter é a verificação. Não entenda que um boleto pago ou um comprovante de depósito que a pessoa te mandou por meio de foto seja real. Nunca encare isso como real. Sempre espere para verificar se realmente foi verdadeiro ou não aquilo ali. Luísa Silva pergunta: quem arca com os prejuízos de contas de cartões? Eu sou obrigado a pagar? Então, quando ocorre um estelionato, no caso, tem que haver um procedimento. Esse procedimento ele vai ser na polícia. Então, a pessoa tem que representar numa delegacia de polícia dizendo o que aconteceu. Com essa representação, ele comunica ao cartão que ele foi vítima daquele golpe. E aí caberá ao cartão deixar a pessoa ali isenta daquele pagamento, porque ele sabe que a pessoa foi vítima. Agora, caso a pessoa tenha facilitado para isso, aí o cartão também pode se negar a não isentar a pessoa daquele ônus. Por isso, é necessário que haja um processo, caso a pessoa se ache correta, que não deu motivo para cair no golpe. Então, a pessoa pode ir no juizado especial e entrar com uma ação contra o próprio cartão para que o juiz decida se a pessoa facilitou ou não para ser vítima daquele golpe. Se a pessoa realmente não facilitou e foi um golpe que ocorreu totalmente sem a facilitação da vítima, o juiz provavelmente vai julgar que o cartão arque com o ônus ali do golpe. E, para isso, existem também seguros. Quando você tem um cartão de crédito, é interessante que você pague ali R$2 por mês, R$3 por mês, que é um seguro que existe para esses fins, né? Para que você não possa correr o risco de receber o ônus de pagar por um golpe. Porque, nesse caso, como eu estou dizendo, é importante porque o juiz que vai verificar a situação, caso a pessoa, a vítima, tenha facilitado para aquele golpe. Ítalo Simões pergunta: um e-mail com ameaça de morte é um crime cibernético ou uma ameaça comum como qualquer outra? Como eu iniciei falando, existem discussões doutrinárias sobre isso, né? Para alguns que estudam esse tipo de crime, entendem como crimes cibernéticos. Para outros, entendem que não. Mas existe uma coluna do meio, que existe que crimes cibernéticos basta que utilize qualquer meio eletrônico. Aí ele divide em crimes cibernéticos próprios e impróprios. Então, nesse caso, uma pessoa que faz uma ameaça por qualquer meio eletrônico seria um crime cibernético, mas um crime cibernético impróprio. Por quê? Porque já era um crime que já existia antes da explosão da internet, né? E, a partir daí, a internet passou a ser somente um meio que a pessoa utilizou. Então, para parte da doutrina, isso vai ser um crime cibernético impróprio, e eu acredito que estaria aí dentro dessa classificação. Mara do Nascimento pergunta: uma das dificuldades do crime virtual é a questão das fronteiras. Se uma pessoa fora do país rouba a senha de um cartão de um brasileiro, como fica a investigação? Uma vez descobrindo quem é o autor lá fora,
o Brasil conta com um instrumento chamado de carta rogatória. Então, o procedimento começa pela polícia, tá? A polícia manda para a justiça e a justiça faz uma carta chamada carta rogatória, solicitando que o país do local onde está o enganador possa punir aquela pessoa. Mas aí vai ficar por conta das leis daquele país e aí não se terá um controle sobre isso. Então, isso é algo muito recente. Os países ainda precisam se reunir para definir algo mais concreto nesse sentido. Túlio Moreira pergunta: as pessoas têm consciência de sua responsabilidade sobre o que compartilham na internet de forma exagerada? A maioria das pessoas não. Nós verificamos que tem muitas pessoas que abrem suas casas, mostram seus filhos, mostram suas fragilidades por meio das redes sociais. Isso facilita com que a pessoa que tem uma má intenção possa praticar qualquer tipo de crime contra aquela pessoa, porque ela se torna vulnerável. Então, as redes sociais, elas devem ser utilizadas com certos limites. Não se deve passar dos limites. Não se deve mostrar toda a sua vida ali, porque você estará colocando sua vida em risco caso você faça isso. E grande parte das pessoas fazem isso. E nós aconselhamos que possam colocar um limite para essa situação. Vivian Ambrosio pergunta: a publicação de notícias falsas, as chamadas fake news, na internet, é crime? Também algo que eu comecei falando, né? As fake news, em si, as fake news, elas vão se dividir em diversos tipos de crimes. As fake news, elas serão um instrumento de diversos tipos de crimes. Então, se eu faço uma fake news, espalhando uma notícia falsa a respeito de alguém, se essa notícia falsa se refere a crime, o que nós teremos naquela fake news? Um crime de calúnia. Uma notícia falsa, mas aquela notícia falsa não é crime, que crime que eu vou estar tendo por meio daquela fake news? Um crime de difamação. Então, é de acordo com cada caso que se vai verificar que tipo de crime ocorreu por meio das fake news. Não, fake news vai ser um instrumento para a prática de diversos crimes. Paulo Aziz pergunta: que medidas que devo utilizar para proteger a minha empresa? É de criar, dentro do setor que trabalha com informática, alguma forma de codificar suas coisas que trabalhe por meio de códigos. Então, por exemplo, a empresa A está negociando com a pessoa B, que essa empresa passe um código para essa pessoa B utilizar sempre que fizer o negócio ali, porque só essas duas pessoas terão acesso a tais códigos, para que não haja nenhuma forma de burlar aí o negócio que está havendo entre a empresa e seu cliente. É uma das formas, né? Assim como foi criada a criptografia aí por o que se escreve no WhatsApp, existem modos das empresas trabalharem isso aí. Mas, para isso, precisa de uma equipe especializada na área da informática. Existe alguma pena para quem comete esse tipo de crime? Aí varia de acordo com o crime. O estelionato, hoje, a pena dele é de 1 a 5 anos. Então, é uma pena baixa, né? Porque o estelionatário, uma vez identificado, que não é muito fácil se identificar quem está do outro lado, mas caso se identifique, se ele pegar a pena máxima, ainda é baixa, porque ele vai começar a pena dele no regime semiaberto. E isso motiva as pessoas criminosas a praticarem crimes contra o patrimônio, principalmente o estelionato. Bom, agradecemos ao delegado imensamente por ter cedido essa entrevista para nós. E existe uma mensagem que o senhor quer deixar para o nosso público, nossos ouvintes? Isso, eu quero agradecer o espaço, né, aqui desse podcast, para que as pessoas que vão ter acesso possam ficar realmente atentas àquilo que nós falamos. E eu volto a pedir, na verdade, é um pedido para diminuir a demanda desses crimes que têm ocorrido por meio da internet,
que nunca aceite uma terceira pessoa no negócio, uma terceira pessoa que está utilizando a internet ou utilizando o telefone, porque muitas pessoas têm caído em crimes assim. Então, não aceite. Negócio tem que ser feito com você e a outra parte. Se colocou uma terceira pessoa, desconfie e não faça esse negócio. E no demais, eu agradeço a todos vocês, Caio, Érica, Catarina, Caroline, Catarina, né, que está aqui, e agradeço a todos e boa tarde, e nós estamos à disposição, a Polícia Civil está à disposição para estar do lado de todos para a gente combater esses crimes que ocorrem na sociedade. Então, gente, o mundo anda virtual demais, inclusive as pessoas. Mas a sua segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Lembrando, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Atingimos a meta de mais de 250 mil plays. E tudo isso graças a vocês. Então, muito obrigado. Bye, bye, gente!